Graça e paz, mais uma vez quero agradecer a sua audiência. Esse é o programa Cura para a Alma, sou o pastor Dino. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, na tentativa de fazer com que a sua vida se torne cada vez melhor. E nesse programa de hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. A pergunta é: qual é o grau de autoconhecimento que você tem? Interessante que a Bíblia vai nos ensinar como viver uma vida cristã saudável neste mundo, mas também a Bíblia vai nos ensinar como viver uma vida saudável nos nossos relacionamentos. E não há como viver nenhuma coisa e nem outra se, antes de tudo, nós não tivermos um autoconhecimento. A questão do autoconhecimento é algo assim tão sério que, além da Bíblia nos falar, é algo que na filosofia tornou-se uma frase dita por Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E se tornou então algo de muita busca do ser humano, não somente na questão do autoconhecimento, mas do conhecimento da vida como um todo. E se autoconhecer vai fazer com que venhamos a nos prevenir de situações, serve como vacina para inclusive nós mantermos um relacionamento saudável com pessoas que convivemos no nosso dia a dia. Os relacionamentos saudáveis entre nós, seres humanos, depende muito daquilo que Augusto Cury chama de inteligência emocional. E a inteligência emocional começa com autoconhecimento. Agora, veja o que a Bíblia diz acerca de tudo isso. E aqui eu quero ler a carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo, um homem que viveu uma vida cristã extraordinária, autor da maioria das cartas do Novo Testamento, começando em Romanos, e aí vai até as demais cartas paulinas, e ele falou muito acerca de muitas coisas, mas uma das coisas que ele falou foi justamente sobre ele mesmo. Ele diz assim, em Romanos capítulo 7, no versículo 18, ele fala algo extraordinário que serve para nós. Ele diz assim: e se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha natureza, porque tento e desejo fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Tento fazer o bem, mas o mal que habita dentro de mim prevalece. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava revelando o autoconhecimento. Ele estava falando do conhecimento que ele tinha dele mesmo. Ele está dizendo que ele admitia que ele queria fazer algo de bom, mas a sua natureza o inclinava para fazer algo ruim. Ele diz com todas as palavras: ora, o bem que eu quero fazer, que eu desejo fazer, esse eu não faço. Porque o mal que habita em mim, na minha natureza, me impulsiona e às vezes me leva a fazer o mal que eu não quero fazer. A pergunta é: você tem esse nível de autoconhecimento? Já parou para pensar nisso aí? Você já parou para pensar nas suas atitudes? Você já parou para pensar acerca das decisões que você tomou ao longo da sua vida, e muitas delas você tomou pelo impulso? E se você tivesse a experiência que você tem hoje, você não teria tomado, porque depois de tomá-la,
você sofreu ou foi vítima de uma consequência que te trouxe amargura, dor e te trouxe uma lição? Então, quando você tem um autoconhecimento, quando você conhece a si mesmo, você fica vacinado acerca de determinadas coisas. Por exemplo, a Bíblia ela recomenda, dizendo-nos assim, fugir da aparência do mal. Quando a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, ela está dizendo, olha, você precisa estar atento e aquilo que você percebe que é ruim, que é mal, que pode te trazer danos na sua vida espiritual, você precisa bater em retirada, se afasta. Então, a partir do momento que você tem um autoconhecimento, você torna-se uma pessoa mais seletiva. Você se torna uma pessoa mais prudente. Você vai se precaver de situações. E isso é muito interessante. Você vai evitar situações, você vai evitar estar em lugares e você vai passar a evitar a conviver muito de perto, até mesmo com algumas pessoas. Porque muitas dessas pessoas com as quais convivemos têm uma capacidade de nos desestabilizar emocionalmente. E você, tendo esse autoconhecimento, você vai aprender a se prevenir. No tempo que eu trabalhei com prevenção, nas escolas, eu tinha um slogan e eu guardo até hoje, prevenir é chegar antes. Os antigos já diziam que prevenir é melhor do que remediar. Então, quando você tem um autoconhecimento, quando você conhece-se a si mesmo, você busca então se precaver e evitar determinadas situações. Veja, nós estamos dizendo aqui de um homem que tinha um nível de relacionamento muito alto com Deus. O apóstolo Paulo foi um cristão que na sua época fez toda a diferença, é tanto que os seus escritos, as suas cartas, a partir de Romanos, até Tito e Filemon, o apóstolo Paulo, ele fala, ele demonstra, e Deus permitiu que ele então, como servo dele, pudesse compartilhar desse autoconhecimento, e ele evitou muitas situações. Chega um momento que ele, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, até o momento eu não fui ter com vocês, porque se eu for ter com vocês, eu vou pegar pesado. Se nas minhas cartas eu já estou pegando pesado e alguns que se queixam, imagine se eu estiver face a face com vocês. Talvez vocês não me suportariam. Então o apóstolo Paulo, ele demonstra a todo tempo que ele tinha um autoconhecimento, inclusive das suas emoções. E é sobre isso que eu quero falar para você hoje. A necessidade de você se autoconhecer. E ele diz então, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que habita na minha natureza me impulsiona a fazer aquilo que eu não gostaria de fazer. Então, essa pergunta você precisa responder para você mesmo. Você se autoconhece? Se você tem esse autoconhecimento, você está buscando exercitar o domínio próprio, você está usando esta ferramenta importantíssima na sua vida para aguçar a sua inteligência emocional e te levar a evitar situações que talvez venham te deixar embaraçado. É importante você saber disso. E qual é a vantagem de você se autoconhecer? Quero falar isso para você agora, nesse momento. Você tendo esse autoconhecimento, primeiramente você vai evitar situações que podem te levar a perder o controle. Segundo, você se autoconhecendo, você vai ter uma vida muito mais saudável.
porque você vai evitar tudo aquilo que pode trazer dano para a tua vida. Por exemplo, se você se autoconhece e você sabe que se você começa a comer uma determinada comida, ela está te levando a ganhar peso, ela está te levando a uma doença. Se você tem esse autoconhecimento e agora você vai praticar a prevenção, você vai evitar ou então reduzir o uso daquela alimentação. Outro exemplo, se você sabe que um ambiente não é saudável para você, você vai evitar estar naquele ambiente, frequentar aquele ambiente. Eu trabalho muito com isso, com relação à educação preventiva, principalmente com os adictos. Pessoas que estão passando por um tratamento acerca do uso de alguma substância que levou ao nível de dependência. Normalmente, quando um adicto deixa uma clínica, uma casa de recuperação, ele vem à minha procura, a orientação é: nós vamos desenvolver com você um plano de prevenção à recaída. E a prevenção à recaída começa com você evitando ambientes que podem te levar à queda. Então você vai fazer um diagnóstico, uma anamnese, saber como que era a vida dele, os lugares em que ele frequentava, o ciclo de amizade que ele tinha, e você vai estabelecer para ele evitar aquele ambiente ou diminuir as idas àquele ambiente, e ele vai também passar por um processo, uma mudança até mesmo de amizade. Tudo com o objetivo de prevenção a uma recaída. Então essa é a vantagem. Agora, há pessoas que mesmo tendo esse autoconhecimento, elas não conseguem se esquivar de situações. Ela não consegue colocar em prática e afastar-se de circunstâncias ou situações que, mesmo sabendo que é nociva para a sua vida, elas não conseguem sozinha. Neste caso, eu quero indicar para você um acompanhamento. E quero compartilhar com você algo interessante. Nós temos como ferramenta para ajudar essas pessoas o seminário que nós chamamos de Cura para a Alma e Libertação. Este seminário ele é baseado em um dos livros que nós escrevemos. É esse livro aqui, chama-se Libertação. Quero apresentar esse livro para você e falar um pouco sobre o conteúdo desse livro e como que ele pode te ajudar. Esse livro, Libertação, ele vai te levar a identificar quais são as áreas na tua vida que te levam a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Vai te levar a compreender que existe uma série de fatores na tua vida que te impulsionam, que te levam a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer se faço porque está dentro de mim, ele está dizendo: olha, existe algo dentro de mim impregnado que me impulsa, e quando eu percebo, eu já estou fazendo. Não queria fazer, mas eu faço. Você precisa ter este autoconhecimento. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia. Talvez este mal que está dentro de você, que te impulsiona a fazer coisas que depois vai te trazer dores de cabeça, angústia, existe por trás deles uma série de fatores. É por isso que neste livro aqui, Cura para a Alma e Libertação, tem como desenho na capa esse DNA. Esse DNA é exatamente o DNA espiritual, o que nós chamamos de cadeia de iniquidade. O que é uma cadeia de iniquidade? É um pecado geracional não confessado que vem se repetindo dos teus antepassados.
Talvez você esteja aí na segunda, terceira ou quarta geração e você tem comportamentos que você não entende, você nunca foi atrás, você nunca buscou desenvolver, mas de vez em quando você é acometido por ele e você faz coisas que não gostaria de fazer e que depois se arrepende. Por que isso acontece? Bom, deixa eu te falar algo de maneira muito simples. Alguma vez você já viu a sua vovó, os avós sempre fazem isso, né? Dizer assim, o pai desse menino ou a mãe desse menino era igualzinho. Quando tinha idade fazia a mesma coisa. Vindo para gravar o programa eu ouvi isso. Eu liguei para minha filha, ela me ligou e colocou o meu netinho, fala com o vovô. E ela disse assim, olha, tá chorando, tá embirrado. Ela disse assim, você acredita, pai, que a mãe dele disse que o Vinícius, que é o pai do neném, na idade dele, fazia igualzinho. Você já ouviu isso? Pois é, existem determinados comportamentos que fazem parte da nossa vida, que nos acompanha e está ligado ao nosso DNA. Coisas boas, assim como coisas ruins. Eu conheço uma família, eu atendi essa família durante muitos anos, em que o filho, quando chegou por volta assim dos 5, 6 anos, ele ficou fascinado por ventilador. Ele não conseguia ver um ventilador, mas o que ele fazia? Ele começava a desmontar o ventilador. O pai comprava um ventilador e de repente ele estava ali desmontando. E ele foi crescendo, ele já estava com 8, 9 anos. Aí ele pegava uma chave e desmontava um ventilador, separava as peças, depois montava tudo de novo. Olha que interessante. E aí, em um dos atendimentos, eu perguntei assim, eu falei, escuta, alguém da família tinha essa habilidade, fazia isso? Ele disse assim, pastor, meu pai, tudo que tinha uma hélice, ele gostava de mexer. O meu pai, se ele via um ventilador, se ele via até aquela hélicezinha que vem dentro de um aparelho para resfriar o aparelho, ele queria mexer. Ele desmontava a rádio, ele fazia, e o segredo dele, ele tornou-se um mecânico muito bom, ele mexia com motor de lancha, era a parte dele. Motor de lancha, ventilador, podia estar do jeito que estivesse, ele era capaz de desmontar e deixar funcionando. Eu falei, então está aí de onde ele herdou essas habilidades. Então existem coisas que nós fazemos que de repente você está tão somente repetindo. Quando se trata de coisas boas, ainda bem, graças a Deus. Mas quando se trata de coisas ruins, posso citar algo ruim para você. Você de vez em quando tem é dominado pelo excesso de ira. Você de vez em quando você fica irado de maneira que você extrapola. Já aconteceu isso com você? Você sabe por que você é assim? De repente você está tudo bem, você explode do nada. Se você for a um psicólogo, ele vai dar logo um diagnóstico e dizer que você é bipolar. Mas existem pessoas que têm momentos em que ela fica irada e ela não sabe o porquê. E naquele momento de ira, parece que tudo escurece, as suas vistas escurecem e ela faz coisas que depois ela vai chorar amargamente. Você precisa se autoconhecer. Então, esse livro é um livro que nós trabalhamos no nosso seminário de cura para a alma e libertação. Nós fazemos um seminário e nesse seminário a gente faz uma investigação, a pessoa recebe um formulário de 26 páginas e ali a pergunta em 5 áreas principais da vida da pessoa, envolvendo inclusive as questões familiares, né? Os comportamentos repetitivos em família, e a pessoa então ela passa a se autoconhecer. E cá para nós,
A maioria absoluta das pessoas que participam destes seminários, elas, a partir dali, elas têm uma qualidade de vida melhor, porque elas passam a se autoconhecer, elas começam a compreender o porquê que ela tem determinadas atitudes. E muitas vezes essas atitudes são repetitivas. Então eu quero deixar para você como dica, você fazer um dos nossos seminários. Esse seminário acontece uma vez por mês. Agora, na primeira ou segunda semana de fevereiro, nós vamos ter o nosso seminário aqui em Assis. Esse seminário vem pessoas de diversos lugares. Às vezes vem pessoa de outro estado, aqui da região, e é um seminário que você faz um levantamento e você passa a ter esse autoconhecimento. Mas também esse livro está à venda. Você pode procurar esse livro ali na Livraria Life e com certeza você vai ter, além de uma boa leitura, você vai se autoconhecer. Esse é um dos livros que Deus tem nos dado. Outro livro, que é o primeiro livro que nós escrevemos, é O Lugar Secreto, e esse livro aqui é um depoimento pessoal de como eu me autoconheci. Eu falo aqui das coisas que eu fazia por não ter esse autoconhecimento e como eu venci. Esse aqui, no Lugar Secreto, eu começo a contar como surgiu a mudança a partir do autoconhecimento. Interessante que esse livro aqui é um depoimento prático. Eu pesava 126,5 kg. Eu descarregava todas as minhas ansiedades na comida e tornei-me obeso. E a partir do momento que eu tive esse autoconhecimento, eu coloquei em prática a questão da prevenção e eu passei a evitar todo tipo de comida que me levava à obesidade. Hoje, de 125,5 kg, pela graça e misericórdia de Deus e também por colocar em prática o que eu estou te falando, hoje eu vivo aí com 80, 82 quilos. Então são 40 e poucos quilos que perdi a partir do momento em que eu tive esse autoconhecimento e coloquei em prática aquilo que eu estou falando para você, uma prevenção. Outro livro que também tive o privilégio de escrever fala das finanças. A minha fonte de prazer era tudo aquilo que me levava ao exagero. E financeiramente eu era uma pessoa que não sabia gerenciar, porque eu usava os recursos financeiros para satisfazer o desejo da minha alma ou satisfazer aquela ansiedade insaciável. E aprendi então a viver dentro das minhas possibilidades, que é esse livro aqui no Lugar Secreto 3. Esse é a segunda edição do primeiro que eu mostrei para você, Jejum e Oração. Esse é o penúltimo livro, Oração, a única arma que pode penetrar o mundo espiritual, e como a oração te ajuda, como você consegue através da oração, você romper com áreas da tua vida que vão te levar a viver situações que vai te trazer um transtorno, e você aprende através da oração a descobrir as ferramentas que vão te ajudar. E o último que foi publicado é esse aqui, O Segredo da Fenda. E esse livro aqui, ele vai contar justamente a história de Moisés. Por não se autoconhecer, Moisés fez muita besteira. Entre elas, matar uma pessoa. E ele viveu durante 80 anos no deserto. Os primeiros 40 anos ele viveu como fugitivo, após matar um egípcio. E depois Deus deu a ele uma missão e ele ficou por mais 40 anos conduzindo o povo. E Moisés, ele passa por uma mudança de comportamento. Ele se autoconhece. E ele passa a depender de Deus. Ele sabia que ele sozinho não era capaz. E ele se autoconhece e assim ele consegue cumprir a missão que Deus deu para ele. Todos esses livros estão à sua disposição na Livraria Life, mas também nós temos outros títulos. Eu quero encerrar dizendo para você que se você precisa se autoconhecer e você
não consegue fazer isso sozinho, existem ferramentas que podem te ajudar. E uma das ferramentas, além dos livros, é o Seminário de Cura para a Alma e Libertação, que acontece todos os meses, às vezes aqui na cidade de Assis, outro momento em cidades vizinhas, às vezes até fora do nosso estado. Estamos à sua disposição. Mas quero dizer para você, nenhuma ferramenta é maior do que você depender de Deus. Se você depender de Deus, se você buscar Deus de todo o teu coração, se você clamar, se você der lugar ao Espírito Santo de Deus, Ele vai habitar em você e Ele vai te ajudar, Ele vai te levar ao domínio próprio, ao autocontrole, e você vai aprender a lidar com as suas emoções e a precaver-se de toda aquela situação que te leva a tomar decisões que muitas vezes trazem danos para a tua vida. A minha oração é que o Senhor te abençoe, é que o Senhor te ajude, que você nessa busca do autoconhecimento, você se volte para Deus e Ele vai te ajudar. Ele é o teu Criador, Ele te criou e talvez você esteja fora do propósito de Deus justamente porque você não se autoconhece. Que a bênção do Senhor, que o favor do Senhor seja sobre a tua vida e que o Espírito Santo de Deus possa te levar, possa te conduzir ao autoconhecimento e que a partir desse autoconhecimento você possa ter uma vida cristã saudável e uma vida nos relacionamentos também saudável. Que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre o seu lar. Procure-nos através do nosso WhatsApp ou pode ir ali na livraria Life para tomarmos um café, conversarmos e quem sabe até ter um tempo de oração. Quero fazer um pedido para você. Se esse programa está fazendo bem para você, você pode recomendá-lo para alguém que você ama, para alguém que você gosta, para alguém que você sabe que precisa. E se você quiser ir além, você pode contribuir para que esse programa alcance mais pessoas. O desejo do nosso coração é que muitas pessoas, a partir desse programa, possam ter uma vida melhor, possa viver uma vida tranquila, sossegada e sem danos para a sua vida emocional. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.